Iniciaremos agora o primeiro painel da tarde. Para tanto, temos a honra de convidar o empresário e presidente do Conselho Consultivo do Movimento Brasil Competitivo, Dr. Jorge Gerdau Johann Peter, e o economista e professor Aode Cunha de Moraes Júnior. Para mediar este painel, convidamos o presidente do Instituto Cidadania Cabanelos, o advogado Luiz Henrique Cabanelos Chu. Sejam muito bem-vindos ao palco. Boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Quero saudar os nossos painelistas, de forma muito especial, o professor Aode Cunha, Dr. Jorge Gerdau. Mais uma vez reitero aqui os agradecimentos do Instituto Cidadania e de todos presentes na oportunidade que temos em ouvi-los. Nós pretendemos aqui, de uma forma informal, então, quebrando aqui um pouquinho do nosso protocolo, abrir um espaço para que os senhores pudessem fazer uma explanação inicial dentro do tema que nos propomos, e se assim concordarem, ao final da explanação dos senhores, nós gostaríamos de abrir para que os nossos convidados que aqui estão e também os que nos assistem pela internet pudessem formular algumas perguntas. Nós já antecipamos, as perguntas podem ser encaminhadas através do QR Code, que eu acho que está na tela, ou será colocado na tela, mas também está no card que todos receberam quando aqui chegaram. Então, se os senhores estiverem de acordo, nós iniciamos com uma exposição e depois passamos para uma interlocução com as perguntas. Podemos encaminhar assim? Muito bem, muito obrigado. Fica aqui parte dos senhores quem começa. Então, deixo à vontade aqui do professor Aode. Pode ser? Fique à vontade. Nós estimamos aqui uma exposição de painel em torno de... Temos um bom tempo aqui, em torno de 1h30 de painel. O tempo de exposição fica a critério dos senhores, só depois deixaríamos um tempo para as perguntas. Tá bem? Fique à vontade, se sentado ou no púlpito, como preferir, professor Aode. Posso falar sentado mesmo? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui o convite do Instituto Cidadania, cumprimentar aqui as autoridades, o ministro, o presidente, e prazer poder estar dividindo esse painel. Uma pessoa que eu admiro há bastante tempo, acho que posso dizer um amigo já de discussões sobre temas do país e principalmente aqui do Rio Grande do Sul também, que é o Jorge Gerdau. Eu confesso que é um desafio grande para mim como um macroeconomista de formação, né? Ainda que debruçado já há algum tempo também sobre temas regionais e da economia do Rio Grande do Sul, mas inserir isso nessa discussão do tema de segurança jurídica. E pensei bastante com esse desafio que é enorme aqui, né? com tantas pessoas qualificadas, né, na área do direito, falar sobre esse tema, né? E o ângulo aqui que eu pensei em fazer algumas provocações, tentando chegar ao final do que me parece que seja provocação aqui para mim e para o Jorge, que é olhar um pouquinho sobre o tema de desenvolvimento regional, né? E principalmente, eu diria, Rio Grande do Sul, e onde é que a gente pode tentar discutir o aspecto da segurança jurídica, né? Qual é a relação de segurança jurídica com o tema de prosperidade, desenvolvimento, crescimento regional aqui no Estado. Então, vou começar um pouco com onde é o meu background, né, onde é a minha formação, falando como eu entendo assim, que evoluiu a nossa compreensão sobre desenvolvimento, crescimento econômico, até o ponto de incluir o papel de instituições, né, leis e instituições, que é algo recente do ponto de vista, recente, digo, do ponto de vista da longa evolução da literatura, da discussão sobre teoria econômica e crescimento econômico.
mas é um papel cada vez mais relevante. Então, se nós formos olhar para como evoluiu a teoria de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, a forma mais robusta, né, que se tinha, pelo menos certamente até a década de 80, era explicar a maior capacidade de crescimento econômico de um país ou de uma região pela sua maior capacidade de alocação de capital, né? Quer dizer, quanto mais capital conseguia se mobilizar, capital no sentido financeiro, físico, né? Meios de produção aos trabalhadores, você conseguia ter uma produtividade maior e um crescimento econômico maior. Isso ficou conhecido classicamente como modelo de Solow, né, com algumas variações. Solow depois ganhou um prêmio Nobel por essa abordagem em teoria de crescimento econômico, quantificando e tentando mostrar as diferenças de crescimento econômico entre regiões, países, através da alocação de capital, né? Então, por exemplo, países que tinham maiores taxas de poupança e, portanto, maiores formação bruta de capital fixo deveriam crescer mais. Isso, em grande parte, até aquele momento da década de 80, funcionou muito bem com a teoria disponível, com os recursos de análise disponíveis, né, da própria estatística econômica, da econometria, ainda que sempre houvesse resíduos, né, neste crescimento de explicação, né, pontos de disparidade em diferentes países, né. Se a gente pega, por exemplo, o caso do Japão, é um caso clássico de muita alocação de capital, taxa de poupança muito alta, e que em determinado momento lá da sua história, no final de década de 80, 90, o crescimento freia, né? Ainda que a taxa de poupança continuasse muito alta e a formação bruta de capital fixo muito alta. Foi o mesmo caso da Alemanha, né? Em certo sentido, taxas de poupanças muito altas. Por outro lado, a gente olha um país como os Estados Unidos, onde a renda per capita cresceu mais do que esses dois países e taxa de poupança doméstica baixa, se pode dizer, bom, mas também tem muito fluxo de capital de outros países, mas mesmo assim, na comparação de taxa de formação bruta de capital fixo, taxa de poupança, capital físico, menor que um país como o Japão, que tinha parado de crescer. Aí veio uma evolução da teoria de crescimento e desenvolvimento econômico, que é a incorporação do capital humano, né? Com Paul Homer e uma série de outros autores, que levou também a uma geração nova que recebeu o prêmio Nobel por isso. O próprio Solow se adaptou a isso e disse, olha, a gente não está sabendo medir, mensurar bem o papel da evolução do capital humano. Enquanto o capital físico tem um limite de crescimento, né? Não é infinita essa relação de quanto mais eu aloco de taxa de poupança e formação bruta de capital fixo. Dito isso, nós estamos falando sobre países que já com uma elevada taxa de poupança, não é o caso do Brasil, né? Falta uma explicação adicional. E essa explicação adicional, depois de bastante pesquisa, de muitos testes de dados, se mostra que era importante medir capital humano, o crescimento do capital humano, a qualidade e como se medir esse capital humano, e que capital físico ele tem um limite para explicar o crescimento econômico, mas o capital humano não. Ou seja, eu consigo alocar mais capital físico dependendo da minha evolução de capital humano. Como é que se mede capital humano? Se tenta várias formas. A forma mais clássica que se consegue fazer é principalmente através do nível educacional, né? Com diferentes variáveis. Se começou medindo anos de escolaridade, depois se tenta ponderar anos de escolaridade por qualidade da educação. Ainda hoje é a variável mais utilizada para a mensuração de capital humano. Recomendo, inclusive, saiu semana passada um relatório muito bom do Banco Mundial sobre capital humano no Brasil, medindo regionalmente, estado a estado, né, com diferentes critérios, e aí não só mais com escolaridade, mas com indicadores de qualidade de saúde. E é muito interessante ver, e tem vários desafios para o próprio Rio Grande do Sul ver como nós tínhamos evoluído mais até o passado, depois estagnamos, e tem vários pontos interessantes. Mas meu ponto aqui é o seguinte: a literatura lá já no final da década de 90, 2000, incorporou corretamente capital humano. Então, esse somatório de capital físico e capital humano passou a explicar melhor os diferenciais de crescimento econômico entre países e entre regiões. E aí que entra o papel, começa a entrar o papel de instituições. Isso ainda não parecia ser o suficiente para explicar os diferenciais de crescimento econômico em diferentes regiões, diferentes países. E mais do que isso, algumas particularidades de eficiência que apareciam, como
por que o trabalhador, a medição de produtividade de um trabalhador brasileiro da construção civil no Brasil, em muitos casos, e grupos de outras comunidades, não só no Brasil, quando se media essa eficiência nos Estados Unidos, lá era maior do que aqui. O mesmo trabalhador, com a mesma escolaridade, né? Muitas vezes com um determinado tipo semelhante de recurso de acesso ao capital, né? E por aí vai. Eu diria, usando exemplos de futebol, que é um esporte que eu gosto, né, e acompanho há muito tempo, por que o mesmo jogador brasileiro que ficou 10, 15 anos jogando na Europa, né, você vê numa temporada anterior, ele joga, não reclama da arbitragem, ele vem para cá e muda completamente. É o mesmo profissional, é o mesmo jogador. E aqui não reclama das condições, né, ou do árbitro ou das regras do jogo. Então, há inúmeros exemplos, mas quando se passa a essa etapa nova que se chama de economia institucional, o que tenta se mostrar, e aqui é um passo mais difícil de medição, de aferição, porque se tem variáveis qualitativas e não só quantitativas, né? E é um esforço adicional desse campo que se chama da econometria, de medir isso, como algumas variáveis que se chamam variáveis dummies, né? Que é um argumento de avaliação estatístico, onde você tem variáveis qualitativas que não são contínuas, então você separa em grupos, né, e vai fazendo essas comparações, mas passa-se a dar uma importância maior ao que se chamam das instituições. Instituições, na linguagem econômica, no desenvolvimento econômico, é todo aquele conjunto, né, de regras, leis, que a sociedade pactua e que convive com ela como uma forma de estímulos para as decisões econômicas dos agentes, né? Isso vale para leis e para normas, vale para o regramento legal, vale para decisões de como as instituições funcionam, né? Qual é o grau de autonomia dos diferentes poderes? Qual é o grau de consolidação de uma democracia? O Banco Central é independente ou não é independente? Então, aqui nós chegamos na evolução da teoria econômica um terceiro ponto de explicação, de melhoria, de sofisticação, para explicar por que alguns países crescem mais e outros menos, regiões mais ou menos. Então, você tem uma convergência para o fato de que há um eixo relevante de variáveis ligadas ao capital físico, né? A quantidade de recursos financeiros, de infraestrutura produtiva, de equipamentos, de tecnologia. Você tem um segundo bloco, que é um bloco ligado ao capital humano, né? Como os indivíduos, os agentes, os trabalhadores, né? Como evolui esse capital da sociedade. Cada indivíduo é uma fração desse capital. Se ele foi melhor educado, se ele teve uma saúde melhor. Tudo isso explica a capacidade de um mesmo estoque de capital funcionar melhor e gerar mais produtividade e crescimento. E, por último, mais recentemente, aí nós estamos falando de uma literatura institucional de Douglas North, Williamson, que tentam justamente mostrar a evolução das instituições e por que determinados países têm um crescimento contínuo mais duradouro, mesmo com mesmo estoque de capital, mesmo taxa de poupança, nível educacional semelhante, mas em alguns lugares o desenvolvimento ele é mais amplo, o crescimento ele é maior, ele é mais contínuo. E aí se entra nesse conjunto da discussão das instituições, leis e instituições. E aqui eu acho que esse é um ponto relevante que dá para começar a aproximar, que é a minha provocação aqui, da literatura de macroeconomia e desenvolvimento regional, de um ponto mais amplo, e falando do mundo, vindo para Brasil e aqui o Rio Grande do Sul. O Brasil tem um problema efetivo de baixa formação de poupança, sim. Ele tem um problema de um desafio ainda, por assim dizer, né, de evolução, de melhoria de capital humano, principalmente na área de educação, como qualidade de educação, e tem os seus desafios também do ponto de vista institucional. Mas cada vez mais há uma convicção de que você precisa ter, quando você olha para planos, programas de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, que você olha prazos muito longos,
né? O que explica a diferença de crescimento e desenvolvimento de uma região ao longo de décadas? O papel das instituições ele é muito relevante, né? Porque são essas são as instituições, são as leis, o funcionamento das leis, o regramento dessas leis, a interpretação das leis que definem, estimulam normas de funcionamento entre diferentes atores, né? Entre trabalhadores, empresários, entre governo, executivo, judiciário, legislativo, que dão a ideia de como os agentes se organizam para a produção, como eles tomam decisões de prazo mais longo ao invés de prazo mais curto, como os riscos são assumidos. E aqui eu acho que tem um ponto importante. O país ele mostra sinais, né? Mostrou sinais nas últimas décadas de maior discussão, de aprimoramento institucional, mas há um desafio que é considerável nisso. E aqui, se nós formos fazer essa ponte aqui, eu diria, para a região sul e para o Rio Grande do Sul, eu acho que vem um tema que é muito relevante. Se a gente olha, e aqui é uma visão muito particular minha aqui sobre Rio Grande do Sul, né? Vou usar o recorte regional para focar aqui onde nós estamos, que é o Rio Grande do Sul. Então, é nesse sentido, a minha região aqui que eu uso como argumentação é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que teve lá no seu passado, né, eu diria 70, 60, 50 anos atrás, uma formação inicial melhor do seu capital humano, né, montou as suas redes de serviço público na educação, em saúde, e de boa qualidade, melhor do que, eu diria, a maioria de outros estados, formou um capital humano melhor, diria que formou lideranças empresariais, tem uma aqui que é o Gerdau, Jorge Gerdau, mas não só ele, né, gaúchos ligados à colonização italiana, alemã, em vários casos de sucessos de empresas, mas sempre teve esse desafio de ser um estado ao sul do Brasil, com uma população no sentido de tamanho de mercado relativamente menor do que outras regiões, como o Sudeste, como o Nordeste, né? À medida que nós temos também outro desafio, que é um desafio demográfico, né? O Rio Grande do Sul, inclusive, antecipa os efeitos que a demografia terá para o Brasil, em várias frentes, né? Nosso tema aqui previdenciário é um tema mais difícil, foi mais difícil por um fenômeno demográfico, né? Por um fenômeno demográfico, a crescente demanda na área de saúde aqui também está relacionada a um fenômeno demográfico. Então, o Rio Grande do Sul hoje, essa população de 11 milhões, uma população relativamente mais envelhecida do que o restante dos outros estados, do que o Brasil, né? Mais ao sul do Brasil, enquanto... e tinha no passado também infraestrutura, né? O chamado capital físico, melhor desenvolvido do que outras regiões, como o Sudeste e o Nordeste. Esse gap foi diminuindo, né? Portanto, eu sempre digo, e de vez em quando nós conversamos sobre isso, né, Jorge? Na minha opinião, o Rio Grande do Sul hoje é uma região, né, é um estado que, para aumentar sua potencialidade de crescimento, desenvolvimento econômico, precisa, né, apostar cada vez mais em capital humano e bom ambiente institucional. Né? Precisa recuperar seus indicadores de melhoria de qualidade de educação, que perdeu ao longo, aí, eu diria, das últimas 2 décadas. Mas esse é o fato. Ele não é um estado ou uma região que, pelo seu tamanho, vai conseguir competir naturalmente, por exemplo, para atração de investimentos e negócios, como uma região sudeste, né? Onde você tem lá em torno de 70 milhões de pessoas de renda média mais alta, ou mesmo com o Nordeste, com 70, 80 milhões de pessoas, a renda relativamente mais baixa, mas com custos de contratação mais baixos, a mão de obra ainda é relativamente mais barata do que empreender e contratar na região sul e no Rio Grande do Sul, e com uma infraestrutura que o gap de infraestrutura daquela região do Rio Grande do Sul diminuiu ao longo do tempo. Então, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter capital humano de boa qualidade no Rio Grande do Sul, que as pessoas queiram ficar, que queiram vir para cá, e que as empresas possam organizar a sua atividade econômica, gerando valor e exportando bens e serviços para o resto do Brasil e para o mundo, né? E não dependendo exclusivamente do tamanho do mercado doméstico. E aqui, de novo, é muito importante o tema institucional, né?
isso não é segredo para ninguém que acompanha essas discussões, que há sempre muitas vezes esse questionamento, fato ou rumor, né, de que, por exemplo, do ponto de vista das decisões judiciais e das decisões de justiça do trabalho, numa justiça estadual e aqui regional, que é tida, né, como bastante ética, correta, mas mais rigorosa do que em outras regiões, né? E muitas vezes, né, a gente tem relatos, né, de empresas intensivas em contratação de mão de obra que muitas vezes preferem uma realocação para outro estado em relação ao Rio Grande do Sul. De novo, não estou fazendo um posicionamento aqui de valor, correto ou não correto isso, fato ou não fato, mas esse é um componente relevante, né? Quando a gente fala da importância das instituições, das normas legais, para as decisões de investimento, de consumo, as decisões econômicas entre os agentes, e aqui foi falado, né, muito propriamente pelo ministro sobre a necessidade de previsibilidade, o agente empreendedor, o investidor, ele precisa disso. E quando nós falamos em decisões regionais, quando nós estamos falando do Brasil, onde nós temos uma mesma norma legal, uma mesma Constituição, claro, diferentes tribunais, né, como em qualquer lugar do mundo, mas diferentes tribunais, o sentido de tratamento igual, ele é muito relevante, né? Na literatura sobre economia, o que se espera, né, quando se fala da justiça, das leis, essa ideia de tratar os iguais de maneira igual. Então, do ponto de vista do desenvolvimento regional, este é um tema muitas vezes sensível, né? Se a aplicação do direito, a aplicação das leis, as decisões dos tribunais, e principalmente no aspecto, muitas vezes, da justiça do trabalho, como elas se dão de forma isonômica entre diferentes regiões de investimento e de empreendimento. Então, aqui, especificamente, evidentemente que quando nós falamos instituições, as leis, nós estamos falando de temas mais gerais, mas esse é um componente importante, eu diria também, aqui no Rio Grande do Sul, né? Evidentemente, quando há vários outros aspectos relevantes da importância, né, do bom funcionamento das decisões judiciais e que ajudam a ter mercados mais maduros, mercados de trabalho também mais sólidos, garantias também aos trabalhadores. Mas do ponto de vista das decisões de investimento, é preciso que se tenha essa percepção, né, que não há a diferença, uma diferença, mesmo que ela seja erroneamente percebida, mas uma diferença percebida do plano macro do empreendedor, de quem decide o investimento, de que há uma diferença ou uma heterogeneidade grande nas decisões de tribunais em uma determinada matéria relevante, como é a matéria trabalhista, para as decisões de investimento das empresas, isso afeta, sim, tem a capacidade de afetar a decisão de alocação regional. Dito isso, né, o que eu queria, fechando aqui, para não ocupar tempo demais e deixar mais tempo para conversarmos depois, é que meu primeiro ponto é que cada vez é mais relevante a análise institucional, a análise da qualidade da legislação, do funcionamento da legislação, do funcionamento das decisões judiciais, dos tribunais, para o tema de desenvolvimento econômico e para o tema de crescimento econômico. Tá? São as instituições, as leis que definem as regras de como as decisões de alocação de capital físico e de alocação de capital humano são tomadas. Instituições e leis diferentes têm esse poder de mudar os esforços de trabalhadores, de empresários nas decisões econômicas. Então, é cada vez mais também matéria de economistas tentarem entender melhor, né? E aqui é um esforço que eu faço, e essa interação que a gente chama entre direito e economia, eu acho cada vez mais relevante. É relevante para um país como um todo e é relevante para uma região, para um estado como o Rio Grande do Sul, tentar entender como aspectos institucionais legais têm, sim, muita relevância nas decisões de alocação de capital físico, humano, e de geração de riqueza numa sociedade. Eu fico por aqui.
Muito obrigado, professor, pelas primeiras ponderações. Passo ao Dr. Jorge para que faça também as suas ponderações. Bom, vou saudar Dr. Luiz Henrique Cabanellos Chu, saudando o estimado presidente, eu saúdo as demais autoridades aqui presentes e agradeço imensamente esse convite, muito honroso em poder participar desse debate e que eu reputo extremamente importante. Tenho dúvidas da minha capacidade de contribuição sobre o aspecto, vamos dizer, estrutural, sobre o aspecto jurídico, né? Embora na minha formação tive o privilégio de fazer a nossa Universidade Federal de Direito e talvez eu tive um período de educação difícil de se repetir, mas eu tive alguns professores, nos quais, inclusive, nos convidaram para continuar no sábado à tarde, não, como o professor Armando Câmara, Rui Cine Lima, professor Leitão de Abreu, e assim por diante, que realmente eram professores numa dimensão, talvez mais até do que propriamente somente o direito, mas uma dimensão filosófica. Para mim foi uma coisa importantíssima, porque eu fiz antes o curso de técnica de contabilidade, não existia o curso em nível superior, né, que me ajudou muito com essa conjugação. Então, eu tive essa formação, depois fiz cursos complementares no campo financeiro, né? Assim que a minha vida prática, e isso talvez eu vou pedir uma autorização a vocês, de que eu vou expor um pouco o meu sentimento, o minha atitude empresarial, o processo decisório que nós tentamos estabelecer dentro não somente de uma visão da estrutura judicial sobre o que existe, mas principalmente uma visão, no meu entender, de dimensões políticas globais necessárias para o crescimento e o desenvolvimento. Então, eu vou relatar mais alguns outros aspectos para mostrar aos senhores o meu envolvimento, minha preocupação nesse campo. Mas eu, pessoalmente, durante toda a vida, sempre tive uma atuação extremamente forte no campo de atuação política, na tentativa de melhoria das estruturas econômicas e, consequentemente, eu diria, essencialmente as estruturas jurídicas, tá? Porque, na realidade, vamos dizer, com todo o saber econômico e todas as macropolíticas econômicas muito bem apresentadas por meu amigo e professor Aode, o tema do campo jurídico, eu diria que a nossa análise deve ser feita a dimensão do atraso das nossas estruturas jurídicas em relação ao fenômeno do desenvolvimento econômico como um todo. E eu, pessoalmente, pelo acompanhamento que eu tenho na experiência, a Gerdau hoje tinha 14 atuações internacionais, hoje atua em 12 países, né? Saímos de 2 posições em que a perspectiva de custo competitiva a longo prazo eram limitadas, mas isso me possibilitou, e isso é um ponto, vamos dizer, no meu entender, decisivo, também na estruturação jurídica, né? É de desenvolver o conceito benchmark, tá certo? O mundo está, no meu entender, nas estruturas jurídicas operacionais, nas relações do contrato do trabalho, nas relações das estruturas econômicas, eu acho que nós estamos, no mínimo, 30 anos atrasados. Tá certo? E esse processo de atraso nessa corrida de desenvolvimento, né, talvez possa ser até maior, mas eu acho que é suficiente esse número assustador, né, e que vou me permitir aos senhores de colocar um pouco essa visão, né, porque a elite
a elite do Brasil, seja ela econômica, seja política, seja no campo jurídico, né? No meu entender, tem uma responsabilidade de recuperar esses anos para que nós tenhamos condições do nosso desenvolvimento econômico-social no ritmo que hoje acontece no mundo. Então, eu vou me permitir fazer uma apresentação nesse ponto, né? Porque a minha vivência e a minha inquietação e a minha dedicação no sentido de avançar é extremamente importante, que, no fundo, vamos dizer, o processo político passa pela capacidade de decisões políticas na construção jurídica, né? E essa relação, ela tem que haver uma maturação extremamente importante. Então, realmente, vamos dizer, eu vou analisar um pouco aspectos atrás, mas a minha experiência, eu estou hoje na presidência do MBC, Movimento Brasil Competitivo, há 20 anos, e temos nos dedicado, nos últimos anos, essencialmente na melhoria de produtividade e eficiência da gestão do setor público. A origem disso vem que, na década de 80, a Gerdau fez acordos com grupos japoneses para tecnologia de gestão da qualidade total, TQC, Total Quality Control, e nós, com isso, conseguimos absorver conhecimentos e tecnologias de gestão, procurando atingir patamares de benchmark aqui no Brasil, seja para exportação, seja para concorrer com a importação, a patamares internacionais. Então, nós, muito cedo, né, tomamos os patamares de melhor produtividade do mundo, certo? Na busca de eficiência. Eu vou lhes contar uma frase que depois eu vou me estender, mas o engenheiro Schiffer, que era um dos responsáveis que acompanhou o professor Falcone nessa missão de estruturação, né, numa reunião de fim de ano, eu disse: Jorge, mas como é que nós queremos atingir patamares de produtividade do mundo se nosso operário, eu vou usar uma expressão um pouco indevida, mas mal e porcamente tem um terceiro ano primário, isso em 80, enquanto um operário japonês tem 12 anos de educação e mais seus cursos de especialização, né? Esse impacto dessa frase, né, nos fez mudar uma atitude no sentido de procurar educar, capacitar e desenvolver conhecimento com executivos, profissionais e operários para poder atingir patamares. E nós, em grande parte, nas nossas unidades, nós temos patamares próximos ou semelhantes à melhor produtividade nos Estados Unidos, né? Quando, lógico, o equipamento também corresponde, né? Mas isso é extremamente importante. E aí, por que eu falo isso? Porque essa palavra benchmark, tá certo? Ela é chave e que deveria entrar na cabeça de todos nós, se nós realmente queremos um desenvolvimento social e econômico em patamares internacionais. E que é absolutamente necessário, porque a desigualdade estrutural e social que nós temos no país, ela é absolutamente inaceitável. E se a elite brasileira, nos vários campos, como eu já mencionei, empresários, políticos, judiciário, não se conscientizar da sua responsabilidade em relação a esse tema, nós continuaremos nos arrastando como tem acontecido, que praticamente nós tomamos os últimos 20, 30 anos, temos momentos de crescimento um pouco melhor, até mais por fatores externos do que internos, né? Mas, na realidade, é um número absolutamente inaceitável. O MBC toma por iniciativa trabalhar nos seguintes campos: governança, tecnologia e digitalização, custo Brasil, educação e meio ambiente. Desses 5 pontos, né, tem 2 que ou a elite, o governo, nós conjugados, trabalhamos sobre o tema de maturação, aprimoramento de governança, e o segundo ponto, o mais difícil e mais importante, é o da educação. Os outros fatos, um pouco com maior demora ou não, a pressão do mercado, o desenvolvimento global externo nos faz com que nós, de uma forma ou outra, consigamos avançar.
Eu vou, desses dois temas da governança, eu vou fazer um pouco a análise a seguir dos conflitos e das responsabilidades ou necessidades de atualização, seja do executivo, no legislativo e no judiciário, né? Eu vou ainda dar um toque num tema-chave que eu toquei na educação, né? Porque talvez eu necessite dar uma dimensão correta aos senhores nesse sentido. Eu acho que, embora o Brasil invista um número semelhante aos padrões melhores do mundo, ao redor de 6% do seu orçamento, lógico que é um orçamento padrão brasileiro, custo receitas brasileiras, está certo, né? Mas é 6% de investimentos para a educação. Mas nossa educação praticamente até, eu diria, se fizer análises, aqui no Rio Grande do Sul, nós regredimos no patamar de melhoria ou não. Mas eu vou me permitir aos senhores para ver se os senhores têm uma ideia do que é. Que lugar vocês acham que Porto Alegre, pega todas as capitais do Brasil, no ranking, que lugar Porto Alegre tem no ranking da educação diante das capitais brasileiras? Alguém sabe esse número? Bom, já me preocupo que vocês não saibam, como eu também até 4 meses atrás não sabia, tá? Nós somos penúltimo. Eu tenho até vergonha, fico agitado quando falo nesse número, porque eu tenho vergonha de morar em Porto Alegre e nós tenhamos o penúltimo lugar na educação. O normal é falar remuneração. Quanto é que vocês acham que os professores ganham a mais em Porto Alegre em relação à média do Rio Grande do Sul? Alguém sabe? Não. Do Rio Grande do Sul. Capital em relação ao Rio Grande do Sul. 3 vezes mais. Eu dou esse número muito mais, que o problema não é de dinheiro. Dinheiro é importantíssimo. A carreira dos professores, etc., é a coisa mais importante. Mas, se eu pago 3 vezes mais e tenho uma educação pior do que a média do Rio Grande do Sul, né, alguma coisa está errada. Aí eu volto ao tema sempre gestão, tá certo? Lógico que esse cacoete de gestão eu tenho incorporado pela minha vida profissional e querendo atingir benchmark mundial. Só se atinge isso pela educação. Isso você sabe em termos pessoais e individuais da família, o que significa isso. Vou fazer mais uma observação, né? Da nossa irresponsabilidade como porto-alegrenses, ou vivendo aqui. Vocês sabiam que existia, Marquesan acabou com isso, que durante 12 anos nós tivemos uma definição de que o café da manhã e o almoço eram contados como aula dada? Consequentemente, quintas-feiras de tarde e sexta-feira não tinha mais professor para dar aula. Gente, isso na nossa cara. Bom, eu estou trabalhando agora, já há algum tempo, num aprimoramento de modernas tecnologias de gestão, né, com digitalização total, para saber que aula foi planejada, a nota de cada aluno, a nota, melhor nota da aula, pior nota da aula, a nota média, a nota do aluno que o pai pode, no seu iPhone, consegue ver e acompanhar se ele está presente ou não na hora também, sabe se aquela aula está assistindo. Exigindo planejamento dessa preparação da aula, etc. Eu tenho esperança porque corrigir de cima para baixo é um tema politicamente provavelmente impossível. Pelo menos dentro dos nossos padrões de gestão política nós temos, tá certo? Mas fazendo de baixo para cima, eu acho que alguma coisa nós vamos conseguir. Mas eu trago isso aos senhores em relação ao meu desespero, né? No meu desespero no reconhecimento de aceitação nossa desse quadro de educação. Tenho esperança que o trabalho possa ajudar,
mas de qualquer forma, assim como tem esse desafio, de certo modo, nós temos esse desafio em âmbito nacional. É muito interessante quando se aparecem esses resultados de Sobral e melhorias do Ceará e outras regiões do Nordeste. É um tema apenas de gestão, tá, gente? Hoje tem muita discussão teórica, mas na realidade, quando se acabou com o curso normal, é um assassinato desse troço, porque se passa para discussões teóricas, acadêmicas, mas no fundo é a relação professor-aluno que tem que ser aprimorada e com os instrumentos de medição de eficiência, meritocracia, recapacitação, uma, duas, terceira vez tem que botar para a rua. Se nós não tivermos instrumentos de gestão, nós não chegamos lá. Se vocês querem ver outro número absurdo, ainda, eu estou me estendendo demais, mas eu quero aproveitar de estimular vocês como rebeldia de não aceitação. Mas desse processo ainda de educação, o que é aposentadoria normal? Os senhores têm uma situação mais ou menos com vantagens em relação ao restante, mas o normal de aposentadoria, pelo menos dos que pagam os impostos e a estrutura burocrática, é 20 anos de estudo, 40 de trabalho, mais 20 de aposentadoria, né? E, consequentemente, entre professores e alunos, e a aposentadoria deveria ter 1/3 de aposentados, tá certo? Qual é o número de aposentados que vocês acham que nós temos na nossa estrutura? Tem 50 mil, um pouco mais, de professores ativos. Quantos aposentados tem? Quanto deveria ser? Deveria ser 25 mil, fazendo dentro de uma média normal, né? Que meu operário que trabalha lá na serraria, hoje já está tudo com botões, né? Mas há 30 anos atrás, enfrentava um trabalho pesadíssimo, era aposentado nessa norma. 100 mil, gente. Nós aceitamos isso, gente. Eu sinto uma vergonha, gente, que eu estou hoje lutando nesse tema, mas eu me sinto constrangido. Eu, como cidadão que vivo em Porto Alegre, aceitar esse processo. Eu tenho uma palavra aí que uso, Walter Miller, pecado da omissão, sabe? É o pecado da omissão. Mas deixa eu entrar rapidamente mais um pouco nos termos globais, né, que já caracterizei bem o tema da governança e educação. Eu gostaria de fazer, em termos da evolução da estrutura jurídica, falar rapidamente das 3 frentes que eu acho que são necessárias correções e que só por uma reformas políticas e construção jurídica pode-se fazer. Se eu olho o mundo desenvolvido, todo ele funciona pelo voto distrital. Todos eles. Mesmo os Estados Unidos, que tem um regime presidencial, porque os outros é voto distrital e elege, na maioria deles, no regime parlamentarista, o primeiro-ministro, tá certo? É um sistema de baixo para cima, tá certo? Bom, nos Estados Unidos tem a eleição presidencial, mas os deputados, o Congresso funciona por voto distrital. O que me choca nesse troço? Na vida tem uma frase bem simplória, assim. Na vida só tem 2 modos de ter sucesso. Ou se tem um contrato inteligente, ou se tem um contrato burro. Quando se constrói um contrato inteligente, ele quase que anda sozinho, está certo? Difícil construir, mas tem que usar a inteligência nesse sentido. O nosso contrato, ao não ser distrital, e que os países desenvolvidos, todos inteligentes, usam, o que faz? O deputado eleito, ele representa quase que, com certeza, uma estrutura corporativa, seja ela das profissões ou seja da atividade econômica. Tá? Consequentemente, esse representante ele tem uma preocupação, em primeiro lugar, de se reeleger, e funciona isso fazendo o atendimento dessa corporação, né, seja ela de profissão ou seja de atividade, né, está essencialmente preocupado de ver como dar um assalto ao erário
em benefício do seu atendimento dos seus eleitores e, consequentemente, da sua reeleição. O voto distrital, o que escolhe? Escolhe o melhor cidadão. Se eles analisarem os prefeitos, eu até, nessa discussão, perguntei assim, qual é a corporação do nosso prefeito Melo? Alguém sabe? Eu não sei. Na maioria dos prefeitos, o que acontece? Escolhe o melhor cidadão. O processo não é perfeito, tem falhas, mas em relação ao contrato burro, né, ineficiente que nós temos, é uma melhoria absolutamente necessária. Eu vou tocar rapidamente no aspecto um pouco do Supremo, que eu tenho uma análise com a qual eu conflito intensamente, e também é uma análise da prática. Eu digo novamente, vamos fazer benchmark, gente. Então, o que o Supremo faz no mundo? Não tem voto individual. Segundo, ele vamos dizer, eu acho que deveria ter uma estrutura de indicação por meritocracia, como fazem as regionais, tá certo? Não uma indicação política. Depois, temos ainda o voto, não deveria ter voto individual, tá certo? O voto deveria ser apenas do Supremo em conjunto, porque as matérias são importantes demais para ter condições que, eventualmente, decisões individuais sejam feitas com impactos imensos, tá certo? E que nos leva a não ter uma segurança jurídica, tipicamente desse problema. Porque quando eu tenho essa estrutura, em que eu não tenho o conjunto decidindo matérias somente de aspectos institucionais e constitucionais ou da esfera específica, tá certo? Eu, como cidadão, como empresário, eu fico com, posso fazer, não posso, qual é o tamanho do risco que o Brasil tem? Por isso que eu estou tomando essa liberdade de mostrar aos senhores, porque o meu processo decisório, né? Como empresário, no nosso caso, eu tenho 3 milhões de acionistas, tá certo, gente? Eu tenho que fazer um processo de decisão. Consequentemente, quando eu tenho hoje, na minha estrutura de conflitos de executivo, judiciário e legislativo, em que as matérias se cobrem e um faz coisas de campos diferentes, eu estou construindo uma insegurança jurídica em dimensões que quase inexplicáveis, tá certo? Eu não vou entrar em maiores detalhes, que os senhores conhecem essa matéria e condições de avaliar e criticar muito melhor que eu. Mas eu, na minha intuição de empresário, com a responsabilidade e condução do processo econômico, né, eu digo, e comparo isso ao redor do mundo, tá certo? Eu realmente fico extremamente preocupado. E aí eu tomo rapidamente, vou dizer, já coloquei o não voto individual, né? Tem que ser por escrito, tá certo? Não deve aparecer em televisão, tá certo? Não tem campanha eleitoral nem nada, ele tem que se dedicar à sua competência, à sua alma, na segurança jurídica que o país precisa, que é uma tarefa enorme. Certo? Direito a ter os privilegiados que possam usar o Supremo, consequentemente os processos não andam, né? No mundo isso não existe. As discussões que existem no mundo de quem tem direito ao Supremo, se discute se o presidente da República tem direito ou não. A variante no mundo é essa, e não 50 mil como nós temos. Tá certo? É para não funcionar. Por que eu menciono isso? Porque isso tem que ser analisado quando eu uso o tema de segurança jurídica, né? A montagem vem pela prática dos fatos que estão acontecendo, tá certo? E que se desvirtuaram, e eu lhes digo, eu realmente não sei como é que nós vamos sair desse nó. Porque uma vez que está acostumado, né, um membro do Supremo que aprecia estar aparecendo
popularmente na televisão, puta, tirar esse direito dele, eu não sei se nós conseguimos. Mas, em todo caso, no meu entender, é um direito, vamos dizer, é um processo que eu não quero inventar nada, eu quero fazer o que o mundo faz, eu quero fazer, repetir o que os 10, 20 melhores países do mundo fazem. Então, é muito simples, é benchmark, gente. Nós não precisamos inventar nada. Tá? Agora, eu gostaria ainda de tocar rapidamente sobre o executivo. É só uma pincelada, mas a verdade é a seguinte. Eu, na minha vida profissional, nesses últimos anos, aprendi de que as definições têm que ser feitas por definição de propósito. Normalmente, planejamento se fazia muito na definição ação e missão, tá certo? Mas eu hoje, eu digo assim, eu quero definir aonde nós queremos chegar. Então, o executivo, com apoio de entidades, representações profissionais, eu tenho que saber em todas as frentes onde eu estou, onde é que eu quero chegar. O navio tem que saber em que porto quer chegar. Essa é uma coisa primária. E hoje eu pergunto, quem sabe responder nos últimos 20, 30 anos, quais são os propósitos em curto, médio e longo prazo de qualquer um dos ministérios ou alguma área, tá? Então, eu tenho que saber o que eu quero. Nós tivemos desenvolvimento fantástico agora de projetos de investimento no setor de infraestrutura, mas, na realidade, eu tenho que conseguir definir e submeter-me ao debate público. Tecnicamente não vai e volta, mas alguém sabe responder em quantos ministérios, de frentes de trabalho, onde é que nós queremos estar daqui a 3 anos, 10 anos ou 20 anos? Não tem nenhum, acho eu, tá certo? Se tiver uma sorte. Então, na realidade, eu vou dizer, eu tomando o não funcionamento dessas 3 estruturas, e elas ainda se cruzando, né, nós geramos uma estrutura que eu lhes digo, como investidor responsável, eu me sinto com muito elevado fator de insegurança jurídica. O que significa ter segurança jurídica? É muito simples. Na estrutura da empresa, o fator mais importante de todos nós, com produtividade, capacitação, treinamento, tudo, mas você tem um índice básico na política das empresas, que é o índice de endividamento em relação ao que a empresa gera. Então, é lucro em relação ao EBITDA, né? Earning Before Tax Interest, né? EBITDA, tá certo? Bom, e amortização. Esse índice, normalmente, no mundo é utilizado das empresas com 2,5 vezes o endividamento. Quando você tem muita confiança no país, você vai a 3, 4 vezes, tá certo? Quando você não tem confiança na segurança, você reduz isso para quanto? 1 vez. Tá certo? Esse medidor é definidor da quantidade de investimentos que define a geração de empregos. Tá? O emprego no mundo, o professor Aode mencionou isso de uma forma interessante, né? Lógico que hoje essa análise está muito sofisticada, detalhada, mas na realidade, né, eu vou pegar um número simples de matar. Qual é o índice de poupança que hoje a Índia tem em relação ao seu PIB? 26, 27%. Quanto é que a Índia cresce por ano? 6, 7% ao ano. Nós estamos aí há 30 anos com pontas para cima por fatores globais, etc., né? Mas a nossa média de crescimento anda aí abaixo de 2. Então, na realidade, com um crescimento ao redor e as falta de 2% sem definição, eu não gero prosperidade, eu não gero empregos, eu não gero riqueza para o desenvolvimento. Então, é um pecado que nós estamos fazendo e não reconstruir essa definição estratégica. Os senhores me desculpem, assim, vamos dizer, eu estou tentando mostrar a vocês uma relação extremamente simples de correções necessárias. Dá para se estender horas sobre cada um desses temas, certo? Mas são indicativos. Quando eu afirmo que nós estamos 30 anos atrasados, eu participei da construção tributária do ICM com Palocci, tá certo? E
com o Armando Monteiro, era presidente da CNI, e construímos. Naquela ocasião, simultaneamente que nós fizemos o ICMS, a França criou o IVA. Tá? O IVA, mas já com crédito de todos os impostos. Tá? Quanto é que vocês acham que o aço paga de impostos para exportar uma tonelada? 6,2%. Eu exporto imposto. No mundo é zero. A minha experiência em todos os países que nós temos, eu exporto é zero. O custo total, e aí está essa planilha de 1 trilhão 500 milhões, que é o custo Brasil, tá certo? Nos diversos itens aí. Né? Na realidade, no aço é 16,2% o custo Brasil, tá? Que vai em encargos, energia, no sistema ICM, na logística, assim por diante. Então, são fatores de não competitividade que nós temos. E quando eu falo aos senhores essa visão, é que, na realidade, é preciso atacar ponto por ponto e a sua conexão. Eu, abusivamente, aí, toquei para conectar um pouco aos senhores, vamos dizer, o esforço que nós temos que ter no campo jurídico para poder absorver. Aqui tem 12 frentes, tem no mínimo 3, 4 itens de legislação a serem modificados, aprimorados em cada um deles. Né? E os 6 itens mais importantes são aí de 250 a 300 bilhões por ano, gente. Não é como o governo, quando melhorou uma coisa, dá o número para os próximos 10 anos, melhorou, né? Na reforma previdenciária, né? O número anunciado é o que acumula em 10 anos de melhoria. Aqui, esse 1 trilhão é 22% do nosso PIB, né? Que nós temos em alocações tributárias, custo da energia, etc., são errados na sua estrutura por obsolescência estrutural. Sabe quanto é que um operário no Chile leva para casa daquilo que ele custa para nós? 85%. No Brasil, o operário do pagamento sistemático leva abaixo de 50%, 47,5% mais ou menos. Agora, como esse salário não é instrumento de poupança para a caixa do governo, tá certo? É um erro conceitual. Isso é medieval ainda, sabe? Porque antigamente, como não tinha outro modo de cobrar impostos, se cobrava o imposto nas empresas em 1500 ou lá sei eu, pelo número de operários que tinha, tá certo? Então, isso ainda se usa no Brasil para assalto. Como isso não fosse suficiente, o maior, os itens de consumo principais da cesta, também em grande parte ainda estão com 30% de imposto. Sabe o que o operário leva daquilo que nos custa? 35 centavos, gente. Eu não sei como não dá revolução, tá certo? É que eles não sabem exatamente, graças a Deus, tá? Mas aqui a elite tem que trabalhar para corrigir. É insustentável esse processo. Então, eu pego um item por outro aí, dos 12 itens, né? Tem 5, 6 aí que são inaceitáveis na estrutura. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado, essa montagem aqui foi feita pelo MBC junto com o governo, estava no Ministério da Economia, o Carlos da Costa, né? E que ele atualmente está do instituição internacional, Banco Mundial, né? Mas, na realidade, nós conseguimos mostrar e trabalhar sobre esse tema e temos um desafio enorme. Tecnicamente está mais ou menos esclarecido, mas a mobilização da opinião pública e do Congresso é decisiva para atingir. Na maioria dos países desenvolvidos, esse número é praticamente zero. Eu só vou dar um exemplo para os senhores para mostrar o escândalo. Nos Estados Unidos, nós temos uma operação bastante grande, semelhante quase ao Brasil. Aqui nós temos muito mais transformação. Mas quantos livros fiscais os senhores acham que eu tenho nos Estados Unidos? Eu só tenho um livro diário, tá? Só a contabilidade. Eu não tenho nem um livro fiscal. Aqui eu tenho meia dúzia para mais de livro fiscal, né? Eu não tenho um
burocrata para livro fiscal nos Estados Unidos, eu tenho 122 na Gerdau para fazer. Nós temos filial em todos os estados, né? Então, eu brinco assim, a energia do ar-condicionado naquele estado acredita, outro não acredita, etc. É uma loucura, é um marasmo que não há genialidade. Não dá para automatizar, o computador não entende tantas diferenças que tem, tá certo? Nem computador entende, tá certo? Bom, na realidade, eu mostro um pouco essa fotografia aos senhores, mas, na realidade, e com todo esse quadro, nós temos um desafio enorme. Isso não quer dizer que eu não acho que o Brasil é o melhor país do mundo, tá certo? Né? Realmente, as condições... É muito interessante, tem que ressaltar. A qualidade do operário brasileiro é uma coisa extraordinária, tá certo? Nós conseguimos, no Nordeste, tá? Lógico, com treinamento e esforço, atinge patamares de produtividade igual a qualquer lugar, né? Quer dizer, há uma inteligência nata, né? Eu brinco assim um pouco quando falo com meus filhos, netos, eu disse, tu conhece um cara realmente burro? Né? Eu faço essa pergunta para vocês, é difícil. É difícil achar, tá certo? Eu, quando estava no colégio, sempre tinha um outro colega burro. Hoje é difícil achar, tá certo? Isso é um patrimônio que o país tem, né? E que nós, eu acho que a elite brasileira, independente que área tem uma responsabilidade enorme nessa luta. E eu diria o seguinte: educação, educação, educação. Eu tenho uma vergonha desse tema da educação, né? Que na nossa cara possamos conviver com esse quadro feito, né? E que é um tema só de gestão. Só de gestão. Tá? Eu acho que já me estendi demais, mas eu não queria deixar de dar a vocês a importância que tem da modernização, da construção jurídica, obedecendo às realidades econômicas do mundo que nós temos que colocar para podermos atingir uma eficiência, uma produtividade. E eu volto, 2 temas, padrões de governança, né? E, essencialmente, educação. São os 2 temas que temos que fazer a maior dedicação para atingir patamares de competitividade internacional. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Jorge, muito obrigado, professora Ode, pelas palavras absolutamente esclarecedoras e objetivas. Eu vou passar aqui, então, as perguntas, nós já recebemos algumas perguntas, então encaminho aqui na forma que estou recebendo. A primeira pergunta aqui me pedem que faça para ambos. E é o seguinte, na ótica dos senhores, assim como a guerra fiscal diferenciou o direcionamento de investimentos no Brasil, os senhores percebem distinções entre a interpretação de legislações nos diferentes estados brasileiros? A variação da aplicação do arcabouço jurídico entre estados pode ser um fator potencializador ou restrito de investimentos privados? Seria para ambos a pergunta. Bom, eu acho que na minha fala eu comentei isso, talvez de uma maneira assim tão não direta, né? Bom, eu fui secretário da Fazenda aqui de 2007 a 2009, depois fui para o setor privado. Estou hoje em conselho de administração de 6 empresas diferentes, em diferentes regiões do país, 2 no Nordeste, 2 em São Paulo, 2 aqui, segmentos completamente diferentes. Eu acho que sim, é um diferencial. E aquilo que eu comentei, eu acho que assim, na região sul, não vou citar casos, mas eu já vivenciei recentemente 1 ou 2 decisões de se mover a sede administrativa do Rio Grande do Sul por uma percepção tanto de maiores contenciosos, né, na área trabalhista, como uma avaliação de decisões mais difíceis aqui, né? Então, é aquele tema da heterogeneidade da aplicação da lei regionalmente que eu acho que faz diferença, né? Claro que, assim, já estou falando de um aspecto, que é a pergunta do ponto de vista jurídico, a questão fiscal, ela é relevante, eu acho que depende setor a setor, né? Setores mais intensivos em mão de obra, eu sempre gosto de citar o tema de capital humano, e aqui fazendo o coro, a gente sempre faz isso juntos ao tema de educação. Hoje eu até falei menos, mas assim, assino embaixo sobre
Esse é o nosso maior desafio no Brasil, esse é o nosso maior desafio no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eu diria que hoje é um desafio maior ainda do que em vários estados que nos passaram, né? Eu me lembro, quando eu terminei meu mestrado em economia, enfim, metade lá da década de 90 aqui, né, para já um pouco da só quanto tempo eu estou um pouco nessa jornada, e na época, convidado, trabalhei na assessoria econômica do governador Antônio Brito, na época. Foi meu primeiro trabalho profissional como economista. Eu tinha que fazer uma série de análises sobre por que o Rio Grande do Sul seria melhor para trazer esse investimento, aquele. Eu me lembro da época um relato de uma missão do Rio Grande do Sul, que foi, na época, estava negociando para tentar trazer uma fábrica de computadores, e aí foi com um pacote tradicional, da área de terreno, incentivo fiscal, e aí chegou na missão lá, apresentou os dados, ninguém deu muita bola, mas fez uma pergunta, a única pergunta que não se tinha resposta na área, que era, num raio de 50 quilômetros, quantos especialistas e PhDs tinham em engenharia, em informática. Isso há muito tempo. O Estado não tinha essa resposta, né? Mas era um bom indicativo do que vinha pela frente, né? E eu acho que esse tema de capital humano, segurança jurídica, eu não estou dizendo que o tema fiscal não é relevante, na prática ele é, mas eu sou daqueles que acham que nós sempre achamos, né? Todo ano a gente acha que vai sair reforma tributária, mas eu acho que ela sairá, tá? Eu acho que ela sairá, ela é meio inevitável. É um pouco daquilo que o Jorge falou agora, assim, a pressão chega uma hora, não dá mais. Antes tinha a Índia, que não tinha feito reforma, a Índia fez também, todo mundo já fez, né? Nós continuamos com esse modelo antigo tributário, eu acho que isso vai ser resolvido, de um jeito, não sei se do jeito ideal, mas vai ser resolvido, né? Independente de quem ganhar a eleição, eu acho que isso vai caminhar. Mas eu acho que o tema da educação é fundamental. E a pergunta que é específica, eu acho que há essa percepção, sim, de empresas de que é um pouco mais dura a vida aqui. Doutor Jorge? Eu acho que o quadro está pintado, né? Eu acho que realmente nós estamos um pouco assim no fim da linha, né? Consequentemente, nas atividades econômicas normais, o fator logística e mercado são, de certo modo, um pouco limitativas. Então, a solução hoje, que eu acho que o mundo, com a mudança que teve, eu acho que nós realmente temos que focar em ajustar a nossa estrutura e como qualidade humana e educativa dos níveis mais superiores, nós temos condições de, dentro do campo da tecnologia, de fazer o ajustamento muito forte da economia nesse sentido. Acho que tem uma outra área, vou dizer, no campo de serviço, e de certo modo já está acontecendo, mas eu acho que nós temos que focar. Eu tenho convicção de que o Rio Grande do Sul tem condições na saúde, né? Também tem uma posição absolutamente ímpar, né? Eu fui conselheiro no Hospital Moinhos de Vento durante longo prazo, né? Eu atingi a idade de aposentadoria, antes não tinha limite de aposentadoria de idade, eu consegui introduzir isso lá, e na realidade, vamos dizer, na saúde, eu acho que nós temos um outro potencial já diferenciado, que o mercado brasileiro e no Rio Grande do Sul já conseguiu estabelecer diferenciais, mas eu acho que tem um espaço grande nesse sentido. São coisas, vamos dizer, em que eu acho que, vamos dizer, em coisas normais de mercado e logística, se nos limita um pouco, né? Nós temos que trabalhar em coisas que, tecnologicamente, a qualidade do nosso ser humano aqui tem condições de fazer. Então, eu acredito que a evolução da tecnologia para nós, indiscutivelmente, é um fator que vai nos dar condições, né? E que, inclusive, dá para trabalhar em qualquer lugar do mundo, praticamente, hoje. Então, eu acho que nós temos que ter uma visão muito clara de acelerar e capacitar nesse sentido. E, como já mencionei, a saúde, eu acho que já temos o Hospital Moinhos de Vento, né? Quando eu saí de lá, eu fiz umas recomendações e eu escrevi: nós temos que lutar para atingir o seu melhor hospital do Brasil, tá certo? O pessoal me gozou para cá, disse: já tu tá louco, nós estamos em segundo lugar, conseguimos passar do Sírio-Libanês, São Paulo, tá certo? Então,
essa visão realmente, na prática, já está acontecendo, né? Vamos dizer, hoje está na nossa frente o Einstein, né? E que dentro da capacidade financeira e cultural que o hospital lá tem, é difícil atingir. Eu até acho melhor ficar em segundo, porque aí eu tenho que buscar sempre o primeiro lugar, tá certo? Mas, na realidade, eu acho que o fator principal hoje tem que ser uma visão de trabalho no campo da tecnologia. E aí tem mais um fator. Eu acho que nós já começamos a nos mexer nesse sentido no Rio Grande do Sul, né? Algumas instituições, que nem Caldeira, etc., são instituições de mobilização da comunidade, tá certo? Não teóricas, mas são mobilizações da sociedade no sentido de investir e trabalhar nesse sentido. Eu tenho muita esperança. E esse modelo de Caldeira já está acontecendo também em outras regiões, né? Caxias, Passo Fundo, etc., né? Essa concepção e o curso, a base das nossas universidades ou faculdades, né, vamos dizer, potencialmente nos dão condições, eu acho, de trabalhar nesse sentido. Mas tem que ter metas muito fortes, objetivas e mobilizar a sociedade nesse sentido. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado, professora Wood. Temos mais uma pergunta aqui também encaminhada também para ambos. Em países como, por exemplo, os Estados Unidos, 95% das disputas são resolvidas fora do judiciário, sendo a arbitragem e os métodos autocompositivos, como mediação e conciliação, meios dominantes. Do seu ponto de vista, dos senhores, este poderia ser um caminho para o Brasil? E o que é necessário para que o mercado comece a perceber esses caminhos como mais adequados para reduzir o custo e a própria insegurança da Desafiadora, né? Porque a pergunta, porque assim, eu não me sinto um especialista para dar uma opinião sobre. Posso dar assim, a minha sensação, de novo, olhando, como o Jorge falou aqui, benchmarks. Eu acho que esse é um jeito. É, é, quando a gente olha os dados, né, do ponto de vista de custo do sistema judiciário em relação à proporção do PIB com outros países, tempo de decisão média para temas relevantes, né? De novo, a gente percebe que tem alguma coisa muito diferente aqui, infelizmente, por um lado, eu diria, né, que está atrás ainda de vários modelos em diferentes países. Eu não sei exatamente, né, eu não tenho condições de dizer, bom, qual o modelo, mas certamente tudo aquilo que leva a uma velocidade maior, né, de decisões, uma necessidade menor de ter que subir todos os temas, né, de matérias que talvez não sejam as matérias macro relevantes para o país, para os tribunais superiores, extraria mais eficiência. Eu acho que isso é um dado que qualquer empresa, o Jorge deu os dados ali da Gerdau, mas se a gente olha para outras empresas, eu, de novo, já vi isso em diferentes setores, empresas que têm sedes em outros países, né, o custo de acompanhamento legal nosso aqui, ele é muito maior. Se o processo é através de, né, maior exposição, maior papel de câmeras, aí eu não sei dizer, mas tem alguma coisa aqui que faz que nós tenhamos um custo mais alto e um processo mais demorado para as decisões finais, para temas que não são temas, assim, muitas vezes são temas muito específicos, setoriais de uma empresa, e isso tem um custo, evidentemente, de produtividade e eficiência para a empresa. Obrigado, professor Hoje. Doutor Jorge. Eu acho que o tema é de conhecimento global, né? E eu, assim, numa cota de estupidez, tá certo? Eu diria o seguinte: não pode ter nenhum processo que leve mais do que 2 anos. Não pode ter. Qualquer processo que levar mais de 2 anos está errado. Então, a construção, eu não posso conseguir fazer justiça, né, com a demora que nossos processos têm, porque processos se estendem de tal forma que é impossível fazer justiça em cima dele. São coisas bem fáceis, simples e evidentes. Lógico que você tem que fazer um rompimento enorme, né? Vai ter muita faculdade de direito que vai ter que fechar, tomara que feche, tá certo? Então, mas eu diria que esse tema ele tem que entrar
debate do mais alto nível, né? E, novamente, faz o benchmark. Vamos dizer, querer achar soluções estruturais e, consequentemente, pagar 3, 4 vezes ou mais ainda o custo do judiciário no Brasil em relação ao mundo é um absurdo. É um absurdo. Então tem que analisar, tem que fazer. E eu digo assim, vamos estabelecer as metas, tá certo? Vamos dizer, toma 3 níveis de processo, isso pode levar meio ano, o outro tem que levar 1 ano e o outro máximo 2 anos, e encaixa nesse processo e vamos trabalhar o que é preciso fazer. Porque tem uma justiça, embora nós tenhamos, no meu entender, uma qualidade de justiça, eu acho que dá para dizer, é primorosa a qualidade, tá certo? Mas eu faço injustiça com a justiça, tá certo? Então não me adianta ter uma justiça primorosa, que os processos levam um processo interminável, tá certo? Consequentemente, essas soluções funcionam, mas eu diria que tem limite essa estrutura, tá certo? Nós temos que realmente definir os processos, não pode, e tem que se fazer uma reorganização estrutural de recursos, etc, tá certo? Mas Estados Unidos, na primeira instância, vai para a prisão. No Brasil, não. Vocês, eu tenho um cacuete de benchmark, tá certo? Essa é uma realidade. Mas essas confusões que nós temos, países desenvolvidos já passaram por tudo isso. Então, vai olhar o que eles fazem. Pode ser uma coisa, eu não copio, mas tem que ter padrões de objetivos e metas definidos. Eu digo assim, não pode ter processo que leve mais do que 2 anos para fazer a solução. Fim. É desagradável os senhores ouvirem isso, talvez, né? Mas a minha visão é dentro de uma visão absolutamente pragmática e em respeito ao cidadão. Né? Porque fazer um processo, eventualmente, 10 anos, eu nem falo alguns que levam mais ainda, né? Que nem, vamos dizer, é um desrespeito à cidadania. Eu digo assim, como é que nós toleramos isso? Sabe? Não, realmente não dá para entender, tá certo? Então, por isso eu volto assim um pouco dessas coisas, esses números, né? Esses números têm que ser olhados e dizer como é o mundo. Eu não sou favorável a copiar estupidamente, porque cada país tem suas culturas, suas características, tá certo? Mas também não precisa ir de 2 anos para termos 10 anos, tá certo? Então, na realidade, eu acho que o caminho tem que ser de uma visão bem pragmática, né? E é uma revolução no setor, tá certo? Né? Mas a verdade é a seguinte, o mundo está nos obrigando a fazer revoluções em tudo, tá certo? Se nós fizermos uma revolução no setor primário, que é um setor complexo, espalhado, etc., tá? E conseguimos fazer produtividades inacreditáveis, e continuamos fazendo, e vamos provavelmente conseguir dobrar ainda essa capacidade, né? Então eu digo assim, pô, será que nós não conseguimos fazer isso em outras áreas? Tá certo, né? É importante que a gente normalmente reclama, etc., de governo, mas vamos pegar a área de digitalização no governo federal, tá certo? Esse processo foi começado com o Temer, tá certo? E a velocidade com que nós estamos conseguindo avançar nisso, com uma equipe jovem, etc., né? É um troço fantástico, tá certo? Então, a capacidade, a iniciativa, o potencial existe. Então, nós temos que dizer, vamos pegar o judiciário, vamos enfrentar esse processo dentro de uma preocupação de respeito à cidadania. Obrigado, doutor Jorge. Tem uma outra. Me desculpe se eu ponho aí dessa forma aberta a minha visão, mas eu acho que é em benefício de todos nós, né? Essa reflexão é importante. Tem seu processinho para tentar resolver rápido. Importante reflexão, doutor Jorge. Temos uma outra pergunta aqui. Eu acabei esquecendo de referir que as 2 primeiras perguntas nós recebemos pela internet. Temos uma pergunta aqui do Dr. Murilo Nassif, está presente, que é no sentido de que, acredito que para ambos eu posso formular a pergunta, o diálogo institucional é cada vez mais importante para o desenvolvimento regional e nacional, como
foi dito pelos senhores. Como promover mais o debate institucional e a relação entre direito e outras áreas do conhecimento? Bom, eu acho que tem um ponto que eu concordo muito com o Jorge, tem falado muito sobre isso, né, que eu acho que a gente cada vez mais precisa partir, né, quando você está pensando em setor público, quando você está pensando em alinhamento institucional, você precisa ter isso que a gente chama de visão de longo prazo, ela precisa começar com esse tema de propósitos realmente, né? Quando a gente tenta começar, em algum momento, você precisa colocar meta para tudo, evidentemente, mas esse alinhamento de propósito, onde quer se chegar, eu acho que ele é muito importante, né? Eu tive uma experiência como um gestor público, uma fazenda, antes da fazenda também, né? Tive, acho, um bom tempo de setor público e agora um bom tempo de setor privado. Em todos os lugares você tem alinhamento de propósito, é importante, mas no setor público, que tem a sua complexidade, tem as autonomias, né, e independência dos poderes, é mais importante isso, né? Tem os tensionamentos naturais de judiciário, executivo e legislativo, né? Na maioria das vezes sobre temas orçamentários. Eu vivi muito isso naquele período de 2007, 2009, né? Discussões infinitas, né? Sobre escassez de recursos, como alocar, o tema orçamentário. E muitas vezes se gasta, eu diria, mais de 90% do tempo da energia, né, dos chefes de poderes, dos técnicos envolvidos nesse tema, e muito pouco em tentativas de alinhamentos, de propósitos, de visões de longo prazo. E eu sempre dizia, por mais difícil que eram as discussões, principalmente naquela época, né, que eram salários atrasados, um tema de teto de remuneração que recém tinha começado, que era sempre a gente se gastava um tempo muito grande nisso. Mas assim, o judiciário é um lugar pela própria remuneração diferenciada que consegue atrair gente muito talentosa, né? de capacidade intelectual diferenciada, que não está restrito só ao tema legal, né? Ao tema da análise do direito. Então, eu acho que assim, é muito importante se conseguir isso. Não é fácil, é difícil, porque o que toma energia, demanda quase sempre essa discussão de curto prazo, é o próximo orçamento, a execução orçamentária, o quanto que foi executado, né? O executivo sempre reclamando uma escassez relativa maior de recursos, né? O judiciário tentando proteger a sua dotação orçamentária, a sua autonomia, mas eu acho que certamente tem espaço para se avançar. Relatei minha experiência no Estado, mas isso vale para a esfera da União, sem sombra de dúvida. Isso que o Jorge está falando, de ter alinhamento de propósito, de ter visão, né, de longo prazo, eu acho que tem muito espaço. E certamente, assim, eu acho que o judiciário poderia, com a qualidade de capital intelectual humano que tem, poderia colaborar muito numa série de desafios que o país tem. Eu não tenho dúvida nenhuma que o país, por exemplo, vai precisar de uma geração de reformas. Estava discutindo, escutando o ministro antes falando sobre o tema do aperfeiçoamento de reforma trabalhista, mas nós temos uma infinidade de discussões, o modelo de concessões, de privatizações, reforma tributária, reforma administrativa, e quando eu falo reforma administrativa não é um tema fiscal, é um tema de modernização da gestão do setor público, que vários países já fizeram. Tudo isso passa por discussão jurídica, por discussão legal, por arcabouço legal, né? E eu acho que assim, tem um espaço muito grande para poder contar com contribuições do judiciário e com mantidas as independências, autonomias, mas com alinhamento de definição de propósitos, de visão de longo prazo com os diferentes poderes, de executivo, legislativo, judiciário e com a sociedade organizada nas suas diferentes representações. Obrigado, professor Aode. Doutor Jorge, gostaria de comentar também. Eu acho que não tem muito a acrescentar, eu acho que esse debate prévio mais ou menos já tem debatido, né? Mas eu vendo ali escrito segurança jurídica, né? Eu poderia talvez aí desenvolvimento e segurança jurídica, tá certo?
né? Porque o tema, vamos dizer, como colocasse, né, Rodi, a cabeça, se o jurídico, se a área jurídica, com a sua inteligência, capacidade, levantar inquietações para que o processo, eu acho que a área jurídica do Brasil como um todo, tá certo? Tem condições de ajudar. É. Eu vou fazer uma observação aí um pouco crítica, né? Mas a complexidade, a demora do processo jurídico, né? É uma baita receita para os operadores da justiça, tá certo? Então, se a justiça toda fosse trabalhar com 2 anos, né? O custo desse processo ia cair enormemente, né? Então, tem que ter uma inteligência intelectual, né, que justifique isso, né? E a justificativa, no meu entender, passa indiscutivelmente no profundo respeito que se tem que ter ao cidadão, tá certo? Então, vamos dizer, eh, todo o processo da máquina governamental, no fundo, ele tem que ser, vamos dizer, não poderia existir uma máquina governamental sem um índice X de poupança para investimento. Não pode o Estado investir e não investir, tá certo? Então diz, não, aumentar mais impostos, tem seu teto, então tem que cair o custo, tá certo? Mas na realidade, vamos dizer, nós temos aí um espaço de maturação global, né, e que não é fácil, né? Mas se não for conduzido pela intelectualidade superior, tá certo? As coisas ficam como estão. E como estão, o Brasil não vai avançar. Muito obrigado, doutor Jorge. Obrigado, professora Wood. Até nessa linha, uma pergunta também que acredito venha culturando essas observações, né? Também me pedem que faça a ambos a pergunta. De que forma o custo Brasil impacta no aumento do desemprego e na informalidade? Impacta muito diretamente. O movimento é o investimento. Como eu não posso aumentar, como a carga tributária tem teto, tá? E ele não é pequeno no Brasil, tá certo? Mas tem um teto, tem países que têm carga maior, mas tem um tipo de serviço de qualidade muito grande. Então, a pergunta não tem que ser essa. O tema tem que ser quanto é que eu quero atingir de poupança para ter crescimento econômico. Esse que é o ponto importante. Porque o crescimento econômico é que vai gerar os empregos. Nós estamos estagnados no processo de geração de empregos, quase, né? Tá tendo uma melhoriazinha aí ultimamente, né? Nós saímos desse desemprego de 12, 14 bilhões e está aí num número ao redor de 9 agora, com tendência de descer. Mas, na realidade, vou dizer, o processo tem que ser geração de emprego e educação. São os 2 temas que são o impulsionador do desafio social que nós temos, e eu diria, é o maior desafio que o Brasil tem, tá certo? E todos nós somos parte desse processo para enfrentar esse desafio. Agora, como é que acontece? O índice poupança é investimento. Ou alguém conhece crescimento sem investimento? Você tem, dentro da discussão macroeconômica, como a Odi colocou, mas é pelo extraordinário aumento de produtividade da atividade de serviços e tecnologia, tá certo? Mas, na realidade, e por isso eu gosto de falar a Índia, a diferença da Índia e do Brasil é que eles têm miséria, nós temos pobreza, tá certo? Miséria igual à Índia, nós não temos nem ideia, porque quem vai visitar a Índia vê a miséria nos teus olhos, ao teu lado, tá certo? Vamos dizer, lógico que com uma visão do Rio Grande do Sul também não é o Brasil, mas de qualquer forma, eu conheço bem o Nordeste, tem uns empreendimentos lá, etc. Né? O Brasil tem pobreza, tem mesmo, tá? Mas
miséria nós não temos igual à Índia, tá certo? Né? A gente agride a gente andando lá, tu percebes a miséria. Mas eles estão conseguindo poupar 26%, 27% e quer 6%, 7% ao ano, tá certo? Então eu digo, pô, eu não preciso atingir talvez 6, 7, mas o mínimo 4,5 deveríamos atingir, né? Eu tenho assim nas metas utópicas, eu digo assim, nós temos que atingir no mínimo um patamar igual a Portugal, tá certo? Né? Tem que dar uns 20 mil dólares de renda per capita, 22 mil dólares de renda per capita, né? Para podermos atingir um patamar social que não nos dê vergonha como está dando hoje. Essa é uma meta bem ousada, né, Jorge? Porque, assim, voltando ao ponto ali da pergunta do custo, né? Eu acho que é uma questão importante. Quando a gente fala disso de custo do Brasil, que é óbvio, né? O custo alto vai fazer com que tenha menos investimento, menos geração de emprego, menos crescimento. Mas é importante entender, quando a gente fala de custo do Brasil, a gente não está falando só sobre o sistema tributário, a gente está falando sobre esse problema de educação, né, que faz com que o trabalhador tenha escolaridade mais baixa, produtividade mais baixa, tenha investimento de infraestrutura, tem o tema institucional, que é muito relevante também. Então, é a combinação dessas coisas que a gente, né, vê objetivamente como custo do Brasil. Mas só para a gente ter uma ideia, né, é um número que eu uso muito, né, o Brasil, que fez uma história espetacular de catch-up, né, de aproximação de crescimento econômico mais alto do início do século passado, né, até ali 1970, final da década de 70, com taxas de crescimento acima da média mundial, o Brasil cresce menos que a média do crescimento mundial há 40 anos, desde a década de 80. Né? Não é um fenômeno recente. Nós crescemos menos do que a média mundial, crescemos muito menos do que os chamados emergentes e menos do que a média mundial. Com um agravante, e por isso que é importante entender esses desafios de reformas e aumento de produtividade, com um agravante que é o seguinte: o Brasil, que era um país muito jovem, até pouco tempo atrás, né, muito jovem, o Brasil era muito jovem na década de 70, né, final da década de 60, no final da década de 70. O que acontece com países muito jovens? Países muito jovens, eles têm um custo inicial maior, com educação, né, as crianças, os jovens ainda não estão no mercado de trabalho, aí vem o chamado bônus demográfico, né? Essa parcela maior que existe em determinadas fases de países, de economias, ingressa no mercado de trabalho, tem muita gente trabalhando, e é nesse momento que se diz que os países têm que ficar ricos, né, ou mais prósperos antes de envelhecer. Porque, naturalmente, as pessoas vão envelhecer, vão para a aposentadoria, e a geração de riqueza do país tem que sustentar essa parcela maior da sociedade, gastos em saúde maiores, enfim. Quando nós pegamos o Brasil até o ano de 2010, 12, onde era muito evidente essa parcela maior, o bônus do Brasil no bônus demográfico, o Brasil cresceu a média, se a gente pegar 20 anos, né, até 2002, pegar de 1990, né, até 2012, na média o Brasil cresceu 2,2% de média. Agora, e aí, bom, o que acontece? Tem uns 2, 3 anos, tem uma discussão se nós passamos já 2 anos, estamos no meio, é no próximo ano, mas o Brasil está nesse limiar do fim do bônus demográfico. A nossa parcela de população ativa vai começar a diminuir rapidamente em relação à parcela ou de crianças e jovens e de idosos. Tá? E, portanto, só tem uma saída, a produtividade tem que aumentar. Mas se nós pegamos esses 20 anos até 2012, o Brasil cresceu 2,2%. Quando a gente separa o que foi bônus demográfico, aumento de força de trabalho e produtividade, veio 1,7% desses 2,2% veio da demografia. Mais gente no mercado de trabalho. E 0,5% de crescimento da produtividade total. Quando a gente pega a produtividade por trabalhador no Brasil, ela está meio que estagnada desde a década de 80. Então, 0,5%. A demografia do Brasil, daqui a 5, 6 anos, o aumento da força de trabalho vai para 0. Aquilo que foi 1,7 ao ano vai para 0. Então, a conta, né, que a gente brinca, a conta simples, mas é uma conta evidente, estatística, é que todo o nosso crescimento terá que vir do aumento da produtividade. Ou seja, se a gente manter essa trajetória de 0,5 da produtividade, o nosso PIB esperado para frente é 0,5. Nós não teremos mais a contribuição. Onde é que vem disso? Tem que vir de melhoria da qualidade de educação, melhor infraestrutura, melhores processos. A produtividade vai ter que aumentar não mais pela demografia. Se a gente quiser crescer 2%, então a nossa produtividade, nos próximos 10, 20 anos, tem que quadruplicar. Se nós quisermos crescer nós quisermos crescer 5%, né, na versão mais otimista, é só fazer a conta. Então, tudo virá do aumento da produtividade.
E eu falei nos 2,2 até 2012. Sabem quanto que cresceu o PIB do Brasil de 2012 até 2021, até o ano passado? Vamos tirar esse ano. Zero. Zero. O crescimento do PIB acumulado do Brasil, em 10 anos, de 2012 a 2021, foi zero. Teve aquele efeito desastroso do PIB caindo em 2015, 2016, 3,5, 3,3, mas aí acabou a recessão. Em qualquer economia normal, tem muita capacidade ociosa, recursos sobrando. Depois, no fundo do poço de uma recessão dessa, o que se espera? Que o país acelere e cresça mais. Quanto é que o Brasil cresceu em 2017? 1%. Quanto é que cresceu em 2018? 1%. Quanto é que cresceu em 2019? 1%. Isso, para mim, é um sinal evidente que nós perdemos a força da demografia. Com aquela produtividade, nós sequer conseguimos crescer constantemente 2, 2,5, 3, que dirá 4, só tem uma saída. Um choque de produtividade na economia brasileira em diferentes frentes. Essas frentes todas que nós estamos discutindo. E eu acho que esse é um alerta muito importante, porque essa ideia nossa que nós temos, olha, o Brasil, né, não vira uma Suécia, mas também não vira uma Venezuela. O Brasil, bem ou mal, cresce alguma coisa. Nós não teremos um futuro, como nós tivemos no passado, o benefício do bônus demográfico. Nós vamos ter que depender muito mais do crescimento da produtividade para ter crescimento. Isso não tem discussão teórica, política, isso é matemática, uma conta matemática. Então, esse é o imenso desafio que nós temos pela frente. Obrigado, professora Ode. Uma última pergunta aqui para encaminhar e deixar os senhores descansar. Também para ambos, né, e até nessa linha que estávamos conversando sobre aqui essa última pergunta. Todo direito possui um custo a ele atrelado. Esse custo, que pode ser financeiro ou social, tem impacto direto no desenvolvimento regional e nacional. Como criar um diálogo aberto, transparente e rotineiro entre Poder Judiciário e toda a sociedade, de modo a debatermos cada vez mais os impactos das decisões judiciais na sociedade como um todo? Eu acho que eu respondo muito próximo, que eu acho que eu comentei há 2 perguntas atrás. De novo, eu aprendi isso vendo os dados, convivendo, né, na minha relação no setor público com o judiciário, aqui no Rio Grande do Sul e nos outros estados. Eu acho que o judiciário tem uma... E pelas razões também que eu já comentei, né, tem uma capacidade financeira, inclusive, de atrair melhores talentos. Eu acho que o judiciário tem uma condição de contribuição muito grande de uma maneira geral nessas discussões de arcabouço jurídico, de movimentos que o país precisa fazer, né? E cada vez com mais urgência isso. E um dos temas é esse, né? Eu acho que é um tema de impactos econômicos, de decisões individuais, evidentemente que se sabe que, né, cada juiz tem a sua autonomia, a sua jurisdição, a sua cabeça, cada cabeça uma sentença, aquela história toda, mas também o que mais que pode ser feito em termos de grande heterogeneidade, né, de decisões e desse tipo de impactos. Mas eu coloco essa resposta dizendo que sim, eu acho que é muito importante, eu acho que o judiciário tem condições de contribuir, mas eu acho que isso deve entrar dentro de uma provocação maior, né? Eu acho que o país como um todo, eu tenho uma filha de 4 anos, eu me preocupo muito com muito mais do que eu olhava lá atrás com o futuro do país. Nós somos um país extremamente desigual, né? Extremamente desigual. Se a gente pega o último dado da ONU de 2019 sobre desigualdade de renda, né, antes da pandemia, né? Esse dado não foi atualizado ainda, mas o último ano disponível antes da pandemia, desigualdade de renda pelo conceito de Gini, né, que pega a concentração entre... fora 4 países da África, o Brasil tem a maior desigualdade de renda. Fora da África, nós somos o país com maior desigualdade de renda pelo conceito de Gini. Um país desse não pode crescer 0 ou 1%. Isso é insustentável, né? Ele vai ser insustentável para todos. Vai ser sustentável para os que estão... Né? O judiciário está em melhor posição hoje do que o executivo. Acredito que sim, do ponto de vista de capacidade financeira, também pelos seus méritos, mas não terá recursos para ninguém. Não, né? Mesmo a elite que, né, e aqui falando de elite empresarial, é impossível, é inabitável um país continuar crescendo mais 10 anos, 0 ou 1%, com esse nosso tamanho de desigualdade. Nós vamos ter que resolver as duas coisas juntas.
E então, portanto, atores que têm maior capacidade de mobilização intelectual, responsabilidade, têm que entrar em cena e ter um papel ativo. Obrigado, professor Ode. Doutor Jorge? Eu acho que tem pouco a acrescentar. Eu acho que talvez o que tem que se fazer mais é ampliar o diálogo entre os responsáveis e a elite do judiciário com outras áreas frentes para tornar esse posicionamento que o professor Aode colocou, né, que entre no debate, porque não tem ninguém que vai andar sozinho bem nesse processo, né? Isso é um problema, vamos dizer, absolutamente global, né, e que tem que ser enfrentado e analisado dentro das realidades, né? E o processo é complexo. Tem mais um fator ainda quando se olha nossas vizinhanças aí, né, com a perturbação e os processos como tão complexos, né? Historicamente, volta e meia, se falava, né? Se falava Argentina é o Brasil de amanhã, ou se não, o Brasil é a Argentina de amanhã, tá certo? Vamos dizer, esse ida e volta existe um pouco, né? Lógico que eles acham que tem, no meu entender, não dá para comparar muito os dois, tá certo? Mas, de qualquer forma, vamos dizer, esse desajuste social que nós temos no Brasil, ele é absolutamente insustentável. Então, nós temos que achar solução para isso, e isso é uma construção coletiva, né? Isso, para mim, é muito claro, e o que preocupa é que o macro processo político entre os poderes hoje como anda, tá certo? E as não definições de visão estratégica dos nossos desafios, né, me preocupa porque eu acho que nós estamos maduros de ter que analisar, enfrentar e trabalhar para podermos enfrentar. O país tem condições naturais excepcionais, né, vamos dizer, se a gente olhar o setor primário, a evolução que teve nesses últimos anos, eu diria que há 15, 20 anos atrás, se perguntasse que seria possível isso, eu acho que ninguém podia acreditar que seria possível fazer, né? Temos outras riquezas globais ainda, seja petróleo, seja minérios, etc. Quer dizer, o país tem estruturas. Eu acho que a população, vamos dizer, embora com alto índice de analfabetismo, tem potencialidade e produtividade de trabalho, no meu entender, elevados. Tem que educar, tem que capacitar, mas são produtivos e têm capacidade, tá certo? De norte a sul que se pode verificar isso. Então, realmente eu acho que a responsabilidade é da elite de sentar, trabalhar e analisar e definir o futuro. Muito obrigado. Professor Hoje, doutor Jorge, nós não temos mais perguntas, não sei se os senhores teriam mais alguma colocação, estamos bem. Então, eu quero imensamente agradecer a presença dos senhores, né, que enriqueceram sobremaneira o nosso tema. Acho que são reflexões importantíssimas, relevantíssimas, né, que todos nós temos que fazer. Penso que atingimos aqui plenamente o propósito e o objetivo deste painel. Então, agradeço mais uma vez em nome do Instituto, em nome de todos os associados do Instituto, em nome de todos que estão aqui presentes e nos assistindo pela internet, a presença dos senhores e as contribuições relevantes que trouxeram para esse debate. Muito obrigado. Nós